Viver de renda, ficar numa boa, curtindo a vida, só recebendo aluguéis de fundos imobiliários. Quem não quer isso? Pois é, mas tem alguns cuidados antes de você começar a investir em fundos imobiliários e que eu vou falar nesse vídeo. Roda a vinheta! Olá, eu sou Mauro Kalil, fundador da Academia do Dinheiro. Bom, grande parte da minha estratégia desse ano de 2020 foi muito bem sucedida justamente porque eu tinha uma parcela bastante grande de fundos imobiliários, tá? Já no final de 2019. Ou seja, quando os fundos imobiliários caíram, eles caíram 10, 12%, enquanto a bolsa despencou 30%. Ok? E isso me permitiu realizar um pouco de prejuízo aqui em fundos imobiliários, isso mesmo, realizar prejuízo e comprar bem baratinho as ações. Isso só aconteceu porque eu tive cuidados ao montar minha carteira de fundos imobiliários. Esses cuidados eu vou falar para vocês agora, 7 cuidados. Vá até o final desse vídeo para você entender. E lembrando, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso ajuda muito a gente aqui a crescer o canal e faz com que o YouTube entenda que o canal da Academia do Dinheiro ele é importante para você e para muitas pessoas como você. Também deixe o seu comentário, pergunte coisas aqui. Não vai perguntar, professor, o que você acha do fundo tal? Isso é uma bobagem, tá? Porque o fundo pode ser, vocês vão ver isso rapidamente aqui nesse vídeo. Um fundo que pode ser bom hoje, ele pode deixar de ser bom amanhã. E por isso que a gente tem que gerenciar a carteira. Por isso que eu repito, vá até o final desse vídeo para você entender. E também, esses comentários eu vou responder durante a primeira hora que o vídeo ficar no ar. E é importante dizer que aqui na Academia do Dinheiro tem vídeo novo todo dia. Então, bora lá para esses cuidados. A primeira coisa que você deve saber é conhecer a estratégia do fundo imobiliário. Tudo que você consegue fazer com um imóvel físico, você também consegue fazer dentro de um fundo imobiliário. Tem gente que gosta de comprar um terreno, construir um imóvel e vender. Nossa, essa é uma estratégia de incorporação. Tem fundo imobiliário que faz isso. Tem gente que gosta de pegar um imóvel numa área assim da cidade centralizada, né, que o imóvel está destruído, está acabado e tal, e aí o proprietário não consegue vender justamente porque o imóvel está caidaço, e aí ele vai lá, compra, reforma e vende e ou aluga, ok? Tem fundo imobiliário que faz isso. Tem fundo imobiliário que já compra o imóvel ou na planta, né, ou o imóvel pronto, dá aquela garibada para alugar. Tem fundo imobiliário que junta pessoas para formar um galpão logístico e alugar para grandes empresas, ou seja, tem fundo imobiliário para tudo. O que você faria se tivesse dinheiro suficiente para comprar o imóvel que quisesse ou para comprar o terreno que quisesse, construísse o imóvel que quisesse? Você compraria? Qual é a sua vontade? Então essa sua estratégia é o início da sua busca por um fundo imobiliário. Por quê? Porque provavelmente você entende mais disso. Né? Se para você a lógica é, não, vou comprar um imóvel pequenininho, vou alugar, depois vou comprar um segundo, vou alugar, vou comprar um terceiro e vou alugar, cara, busca um fundo imobiliário que faça isso. Se a sua lógica é, não, o legal é, cara, comprar terrenos gigantes, construir galpão e alugar e ou vender para grandes empresas, busca um fundo imobiliário que faça isso. Por quê? Porque desta forma você vai conseguir entender melhor a lógica do fundo e saber se aquilo no médio e longo prazo vai fazer sentido para você, ok? O segundo cuidado que você deve ter é da diversificação. Existem fundos que a gente chama de monousuário, né? Ou monoimóvel, monoativo e monousuário, tá? Ou seja, o fundo tem um único ativo e dentro desse ativo tem um único inquilino. Cara, isso é colocar todos os ovos na mesma cesta. Quando os fundos nasceram, o primeiro fundo do Brasil foi o Shopping Pátio Higienópolis, que é maravilhoso. É um fundo monoativo. No entanto, existem inúmeros inquilinos lá dentro.
concorda? Tem vários inquilinos lá dentro, mas é um único imóvel, tá? Isso daí é complicado pelo seguinte, hoje esse imóvel está numa área muito nobre de São Paulo, só que aquela área que um dia é nobre, amanhã pode deixar de ser. Eu cansei de ver imóveis na cidade de São Paulo, por exemplo, o Shopping West Plaza, que também é um fundo imobiliário, ele estava sozinho, reinando lá na Zona Oeste, e aí veio o Shopping Bourbon, veio outras coisas, e o shopping, ó, a área continua legal, mas aquele fundo que tem um único imóvel ficou ruim. E aí, enfim, teve negociações, é uma outra história que aconteceu, mas a verdade é que ele nunca se recuperou, tá? Então, quando você entra dentro de um fundo imobiliário que tem vários imóveis, vários ativos, isso é bacana. E nessa questão de diversificação, ainda existe um outro ponto. Existem fundos que são de recebíveis, fundos que não colocam dinheiro em imóvel, coloca sim em dívidas imobiliárias, o CRI, né, o Certificado de Recebível Imobiliário, que é um tipo de debenture, vamos dizer assim, tá? Ou de CDB, como se fosse isso, que tem lastro numa dívida real de um imóvel. Então isso também pode fazer parte da sua diversificação. E existem os fundos de fundos, né, que eles aplicam em vários tipos de fundos e aí por si só eles estão diversificando. Terceiro ponto que você deve levar em consideração é a liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de você transformar um ativo em dinheiro. Tem um ditado no mercado que fala que lucro é vitamina e liquidez é oxigênio. Imagina o seguinte, né? Você foi lá e comprou um imóvel num terreno distante de uma área, de uma cidade, que a cidade está crescendo. E você comprou aquele imóvel porque o corretor falou para você, cara, a cidade está crescendo para cá e isso aqui em 2, 3 anos vai ter valorizado demais. E cara, o vendedor era bacana, foi honesto e realmente aconteceu. A cidade cresceu para o teu lado e o teu terreninho que você pagou 30 mil reais hoje está valendo 300 mil em 2 anos. Você fala, cara, foi o melhor negócio da vida que eu fiz. Só que aí você coloca para vender, não vende. Aí você abaixa o preço, bota para 250, não vende. Aí você abaixa o preço, bota para 200 mil, não vende. Ou seja, de nada adianta você ter aquela supervalorização se você não consegue transformar em dinheiro, né? Então é muito importante na hora que você for vender ou comprar ou vender um imóvel, porque na hora que você for comprar é fácil comprar, tá? Comprar é sempre mais fácil do que vender, ok? Sempre tem alguém vendendo, né? Na hora que você for comprar um imóvel, é muito importante verificar a liquidez que existe em negociação diária na B3, tá? E na própria B3 você tem lá um relatório, quando você digita lá fundos imobiliários, tá? Vai ter um monte de coisa, um monte de questões e tem lá os mais negociados do mês. E aí você pode ter uma ideia da questão de negociação das cotas de fundos imobiliários, principalmente para, em um momento que você queira vender, ter comprador. 4. Procure fundos grandes, tá? Grandes, fundos que tenham assim um patrimônio muito grande, diversos imóveis, que tenha uma diversidade, tá? Porque aí você já mata aquela questão de diversificação, muito provavelmente, tá? E você tá junto de um pessoal que tem um poder de barganha muito legal, inclusive para atrair bons gestores, que eu vou falar logo em seguida. Então, os fundos muito pequenos, eles não costumam ser os melhores, tá? Os fundos grandes costumam ter maior poder de barganha e costumam ter uma estabilidade, né, de renda, de valorização, de emissão de cotas, que eu também vou falar, de atração de bons gestores, que já já eu vou falar, que é muito importante. Quinto, analise o preço de entrada, ou seja, por quanto que você está comprando aquela cota. Preço de entrada é muito simples, tá, gente? Vamos dizer que você está comprando um carro usado. E esse carro tem a tabela FIPE. Se você está comprando aquele carro usado que está em boas condições, obviamente, no preço da tabela FIPE, você está fazendo um bom negócio. Se você está comprando um pouco abaixo da tabela, o teu negócio é melhor. Se está comprando um pouco acima, aí você já tem que verificar, pô, por que o cara está querendo 10% a mais da tabela FIPE? Ah, porque o carro andou 1000 quilômetros em 3 anos.
Pode ser que valha a pena, tá? Então você tem que ver essas questões, ok? Agora, se esse preço estiver muito abaixo da tabela FIPE, aí você tem que investigar. Pode ser que aquele carro esteja com um sinistro, com alguma coisa oculta, né? E aí você fala, pô, desconfia um pouquinho, né? Por que disso? Porque o que acontece é que um imóvel, ao contrário de uma nota de 100 reais, se eu te der uma nota de 100 reais, você rabiscar ela e me devolver a nota de 100 reais, ele vai continuar valendo 100 reais e eu consigo trocar isso no comércio. Agora, se você pegar o meu imóvel e for um inquilino e destruir o imóvel, né? Na hora que voltar, fala, caramba, esse imóvel está destruído, né? Eu não consigo mais alugar ele assim. Então, por isso que tem todas as questões contratuais e tudo mais, etc. Tá? Então, por isso que quando está muito abaixo, porque também a Cracolândia pode ter mudado para a porta do imóvel, aquele imóvel que tinha um único inquilino agora não tem mais. Quer dizer, tem uma série de questões que estão envolvidas nessa questão do preço, não é só o preço. E para você entender um pouco desse preço, se você está comprando bem ou mal, tem dois índices que são mostrados nos cursos da Academia do Dinheiro, de indicadores fundamentalistas, e também no curso de fundos imobiliários, que é o preço-valor patrimonial e o dividend yield. Tá? O preço-valor patrimonial é basicamente isso que eu falei. Você pode estar comprando um pouco abaixo, um pouco acima, mas tem uma razão ali interessante. Se o preço-valor patrimonial, você está comprando assim por 1,3, ou seja, 30% mais caro do que vale o patrimônio, de verdade, dá uma esperadinha. Cedo ou tarde chega lá no preço e você pode comprar melhor. Se está muito abaixo, tem que dar uma desconfiada, tem que entender o porquê daquilo. Pode ter gente que se interesse por questões de oportunidade. Bom, vou esperar, eu confio no gestor e vou comprar. E o dividend yield é justamente para aquela pessoa que tem, juntando os dois, e não é um indicador que vai te dizer tudo, ok? É só uma questão. O indicador ele te indica algo que você deve investigar. E o dividend yield, o que ele indica? Fala assim, olha, você tem o potencial de manter essa rentabilidade enquanto esses aluguéis, enquanto esse status desse imóvel, essa situação de mercado que envolve esse imóvel se mantiver assim. E isso é importante para quem quer formar uma carteira de fundos imobiliários e viver de renda no futuro. 6. Estude o gestor do fundo imobiliário. Sim, gente, tem gestor bom e tem gestor ruim, tá? E estudar o gestor tem que ser profissional, ele tem que ter um histórico, tá, de boa gestão. Eu já vi gestores que ficaram, né, a gente já cobrou o cara, falou assim, pô, velho, o imóvel tá desalugado lá já há 6 meses, cara, pelo amor de Deus, laje corporativa. E, pô, pelo amor de Deus, né, a gente tá pagando, a gente tá tendo prejuízo com esse imóvel, né, tá destruindo a cota do fundo. E aí, não apareceu ninguém para comprar, para alugar esse imóvel? Ele, cara, não dá. Porque todo mundo que me aparece, apareceram vários, os caras não passam no meu crivo de análise de crédito. Ou seja, o cara alugou a laje, lindo, maravilhoso, mas daqui a 3 meses o cara vai começar a dar calote. E eu tô com um aluguel lá de 5 anos com o cara, né? Um contrato de aluguel de 5 anos com o cara. Ou seja, o gestor ele tem que ter essa habilidade, né, de saber o dia a dia do negócio, de conseguir, cara, ser aquela raposa, aquele lobo, aquele leão que toma conta do galinheiro. Tá? Porque se ele der o tiro errado, nossa, acaba com o nosso patrimônio, ok? Então, o histórico do gestor é muito importante e esse gestor tem que ser um profissional, sim, tá? Que vai cuidar dos nossos interesses. E o 7º ponto a analisar é verificar se o fundo, tá, tem um histórico de emissão de novas cotas. Gente, nesse ano que passou, de verdade, tiveram alguns fundos aí que eu tirei 200, 300% do CDI, tá, anual, só por conta de entrar em emissão de novas cotas. Por quê? Quando você está dentro de uma empresa, de uma ação, essa empresa ela amplia seus mercados, cria novos produtos, monta filiais, vai para o exterior e o faturamento dela está crescendo, né? É um tal do crescimento orgânico dela. Num fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele tem por obrigação legal distribuir 95% do seu lucro, ou seja, só com 5% do lucro retido não dá para crescer muito não. Tá? Quer dizer, aquilo lá fica para algumas questões e tal, uma reserva de caixa, basicamente. Tá? Os outros 95% vêm para nós. Tá? 5% fica lá com o gestor para ele fazer o que bem quiser,
bem quiser, desde que aprovado, óbvio, em assembleia e tudo mais, e 95% vem para nós. Ou seja, se a gente tem um imóvel que 95% do que ele gera é gasto, é distribuído, cara, não dá para juntar dinheiro só com aqueles 5% para comprar um outro imóvel. Então, é muito importante que os gestores promovam novas emissões de cota, ou seja, a gente coloca dinheiro novo e ele compra mais imóvel, ele compra mais recebível imobiliário e assim por diante. E por que que isso é importante? Pelo seguinte, geralmente, tá, quase que em 100% dos casos, existem pouquíssimas exceções, quando o cara fala assim, olha, vou juntar mais 100 milhões para comprar mais 4 imóveis, ok? Esses 100 milhões que a gente compra, a gente já está comprando abaixo da cota negociada em bolsa. E às vezes a gente ganha 8%, 12%, 5%, 4%, só de você pegar o dinheiro do próprio aluguel ou trazer dinheiro novo, da onde você quiser, e fazer jus ao seu direito de integralização de cotas. Isso é fantástico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de tecer seu comentário aqui. Se você chegou aqui até o final, você é uma pessoa já bem diferenciada e que quer crescer no seu patrimônio, nos seus investimentos. Te vejo no próximo vídeo. Até!